Construir um trabalho acadêmico, um trabalho científico, é uma tarefa árdua. E uma das etapas que a gente enfrenta nesse processo é justamente a de descrever quais são as etapas do nosso processo metodológico, ou seja, fazer a descrição da metodologia. E dentro dessa descrição, uma das etapas é justamente classificar a sua pesquisa para explicar para o seu leitor, para tornar mais claro qual é o processo pelo qual o seu trabalho foi construído. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre metodologia. A metodologia parte desse processo de descrição, ou seja, de apresentação de todas as etapas metodológicas da sua pesquisa, do seu trabalho. E a classificação da pesquisa permite a você e ao seu leitor terem uma melhor e maior compreensão sobre o que a sua pesquisa realmente está fazendo, sobre quais métodos estão sendo utilizados, sobre qual é a sua trajetória metodológica. Então a gente vai falar agora de classificação da pesquisa científica. Vem comigo! Lembre sempre que pensar na metodologia é olhar para todas as etapas pelas quais o seu trabalho passou para ser construído. O material que a gente vai usar de base para discutir um pouquinho isso aqui é dos professores Prodanov e Freitas, um material de 2013 da Fevale, que inclusive está disponível para download online. E algumas coisinhas que a gente pode extrair de lá nos ajudam a entender esse processo de classificação da pesquisa. Mas retomando a questão da metodologia, ela é uma aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para a construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade aos diversos âmbitos da sociedade. Lembra que a gente já falou um pouquinho em outros vídeos aqui sobre os critérios de cientificidade, que é essa possibilidade de um conteúdo, de um conhecimento ser testado, ser validado, ser replicado por outros pesquisadores. Por isso a necessidade de descrever todas as etapas pelas quais o procedimento de pesquisa passa. Avançando, a gente pode entender que toda pesquisa demanda um planejamento metodológico para buscar conhecimento ou explicações para determinadas situações. E isso tudo de forma imparcial, crítica e reflexiva, para a gente poder, de fato, construir um conhecimento que seja útil para alguma situação. Com relação à classificação da pesquisa, a gente vai tentar entender as etapas e a forma de dizer que tipo de pesquisa você está fazendo. A pesquisa científica visa conhecer cientificamente um ou mais aspectos de um determinado assunto. Para tanto, ela deve ser sistemática, metódica e crítica. Uma das formas bem tradicionais de classificar uma pesquisa é usando no mínimo esses 3 elementos que aparecem aqui. Classificar uma pesquisa quanto ou com relação à sua natureza, aos objetivos da pesquisa e aos seus procedimentos. Com relação à natureza, basicamente a gente vai ter 2 formas de classificar uma pesquisa, como básica ou como aplicada. Se ela for uma pesquisa básica, significa que ela está pesquisando, estudando, investigando alguma coisa sem uma finalidade imediata de aplicação. Ou seja, ela quer conhecer de fato tudo sobre um determinado assunto, tudo sobre um determinado elemento, para depois aplicar em uma situação. Ou seja, uma pesquisa basilar, uma pesquisa de base, por isso o nome pesquisa básica. Já se ela for uma pesquisa que busca entender uma situação específica, resolver um problema específico, enfim, que ela vai ter uma finalidade de aplicação imediata, ela é uma pesquisa aplicada. Exemplo desses 2 casos. Vamos pensar em coisa que não é da minha área, né? Eu sou das sociais aplicadas. Mas vamos pensar lá no genoma humano, né? Então, pesquisa de genética. Para fazer uma pesquisa de genética aplicada, você precisa antes conhecer tudo sobre uma determinada característica do nosso corpo, dos nossos genes, enfim, sobre o ser humano. Por isso, ela pode desenvolver uma pesquisa básica, estudando todas as características de um determinado elemento do nosso corpo, para depois aplicar em uma situação específica. Já no segundo caso, uma pesquisa aplicada, a gente pode imaginar num contexto das empresas, por exemplo. Eu quero saber o perfil do meu consumidor. Eu quero saber o perfil de consumo dos meus consumidores. Isso é uma pesquisa aplicada, porque ela vai tentar justamente entender um contexto específico. Outra coisa, pandemia, né? Período de pandemia que a gente ainda vive. Estamos aqui em 2021, ainda vivemos em pandemia do Covid-19. Você quer entender as mudanças que a pandemia causou no mundo do trabalho, ou no trabalho de uma categoria específica de profissionais. Ou seja, você está tentando entender um fenômeno específico em um local específico. É uma pesquisa aplicada. Quer resolver um problema, propor uma solução para algo? Pesquisa aplicada. Seguindo, com relação aos objetivos, uma pesquisa pode ser basicamente 3: exploratória, descritiva e explicativa.
Os nomes já dizem tudo, né? Uma pesquisa exploratória é uma pesquisa inicial, que tenta explorar uma determinada área, explorar um determinado fenômeno, conhecer as características desse fenômeno, ou seja, ela quer mais informações sobre algo. Já uma pesquisa descritiva pretende descrever as características de uma determinada situação, de um determinado fenômeno. O fenômeno pode ser, por exemplo, o comportamento dos trabalhadores numa empresa, pode ser o comportamento dos estudantes em uma sala de aula, pode ser o comportamento de uma planta com relação à chuva. Está entendendo? Então a gente pode pensar em descrever uma situação. Ela vai sempre buscar descrever todo um processo. O que acontece, como acontece, quando acontece, etc. Descrição e muito detalhada. Já uma pesquisa explicativa, como o nome diz, tenta explicar um fenômeno. Talvez ela precise justamente passar pelas duas etapas anteriores. Explorar, descrever e explicar. Explicar buscando causas e consequências. Uma lógica entre o fenômeno e os seus efeitos, ou seus resultados. É explicar alguma coisa. Por que tal situação acontece? Por que tal coisa acontece? Por quê? Qual a relação entre os elementos? Então, uma pesquisa explicativa. Eu preciso fazer só uma? Não, eu posso completar ou complementar um método de pesquisa usando mais que um tipo de objetivo da pesquisa. Usar uma pesquisa de base exploratória, com uma característica também descritiva e talvez até explicativa. Pode ser que eu use os três em uma única pesquisa. Claro que depende do nível de pesquisa que você está fazendo, mas é possível sim. Já com relação aos procedimentos, é justamente a forma como essa pesquisa vai ser conduzida. Envolve os métodos de coleta e as técnicas de análise de dados também. Mas a gente pode pensar em alguns. Tem outras várias possibilidades. Mas algumas são pesquisa documental, quando você utiliza documentos como base ou como fonte de informação. Por exemplo, vamos pensar em prontuário médico. Estou fazendo pesquisa sobre uma determinada doença. Preciso estudar o comportamento dessa doença no corpo dos indivíduos, das pessoas, do paciente. Então, vou fazer uma pesquisa no prontuário médico, que é o registro da história médica do paciente. Logo, é uma pesquisa documental. Vou trabalhar com carta, com redação do Enem, por exemplo, fazer uma análise das redações do Enem. Vou fazer uma pesquisa documental, é um documento. Vou pesquisar documento dentro de uma empresa para construir a história dessa organização, pesquisa documental. E várias outras formas, né? Falei fotos porque já estou pensando. Pode ser foto, pode ser documento de texto, pode ser documento de vídeo, de áudio, enfim. Qualquer documento. Se ele for a sua base de pesquisa, é uma pesquisa documental. Já a pesquisa bibliográfica tem uma característica mais teórica. É investigar a literatura, investigar o que já foi produzido sobre um determinado assunto. Pesquisa bibliográfica geralmente integra quase todas as pesquisas, porque a gente precisa construir um referencial teórico. Mas talvez a pesquisa seja justamente reunir tudo que você tem sobre um determinado ramo do conhecimento, sobre um determinado objeto de pesquisa, e aí ela é uma pesquisa bibliográfica, o que já foi produzido sobre. Uma pesquisa experimental, quando você tenta desenvolver alguma coisa, um processo, um projeto, um produto, e vai experimentar o conhecimento, o resultado, enfim, os impactos disso tudo. É uma pesquisa experimental. Pesquisa operacional, geralmente dentro das empresas, quando você quer descobrir um processo, enfim, um processo geralmente mesmo de produção, processo administrativo, processo de gestão de pessoas, você vai fazer uma pesquisa operacional para entender tudo sobre aquela determinada situação dentro do contexto de uma organização. Pesquisa participante tem muita relação com a próxima aqui, que é a pesquisação, que são tipos de pesquisa onde o próprio pesquisador se insere na realidade que ele está estudando. Ou seja, ele se insere em uma comunidade, se insere dentro de uma empresa, dentro de um grupo de pessoas para fazer a sua pesquisa. Geralmente, como o nome já diz, o pesquisador está participando do processo de pesquisa e daquela realidade. E ainda, em alguns casos, intervindo na realidade social, como é o caso da pesquisação. Cada uma delas tem características específicas, mas muito semelhantes em alguns pontos. E os estudos de caso. Quero entender a fundo a realidade de um grupo, de uma empresa, de um grupo social, enfim, um estudo de caso, uma pesquisa bem aprofundada em um determinado contexto. Então, esses são alguns dos exemplos que a gente pode pensar em procedimentos de pesquisa. Então, olha só, você precisa classificar sua pesquisa com relação à natureza, é a parte mais fácil, básica ou aplicada. Com relação aos objetivos, o que a sua pesquisa se propõe? Explorar, descrever ou explicar uma situação. E o procedimento. Quais são os procedimentos ou qual o procedimento principal que você está utilizando para construir a sua pesquisa?
Aí eu trago aqui a figura lá do livro do Prodanovi Freitas, que justamente explica esse processo. É um diagrama muito explicativo, muito didático para a gente ver. Olha só, uma pesquisa básica, como a gente acabou de falar, busca gerar conhecimento sem finalidade específica. Conhecimento a ser utilizado em outras pesquisas, como as aplicadas ou tecnológicas, por exemplo. Isso com relação à natureza. Já a pesquisa aplicada gera produtos e ou processos, ou seja, ela tem uma finalidade específica com uma finalidade imediata. Utiliza tanto conhecimentos gerados em outras pesquisas, como básicas, como tecnológicas, ou, enfim, aplicando diretamente os métodos e técnicas de pesquisa em uma situação social, por exemplo, organizacional ou de outro fim. Já com relação aos objetivos, aqui o diagrama mostra as 3 possibilidades: exploratória, descritiva e explicativa, e com relação aos procedimentos, alguns dos métodos que a gente tem disponíveis. Eu trago essa figura porque ela é muito relacionada com a minha prática profissional. A minha prática nas ciências sociais aplicadas trabalha com basicamente esses métodos aqui. Podem ter outros em outras áreas da saúde, nas humanas? Claro que podem e tem. Eu trago essa visão das sociais aplicadas. Então veja só, se você está dentro das sociais aplicadas, segue comigo, né? Se não, olha que você vai aproveitar alguma coisa daqui para aplicar no seu campo de estudo. Já com relação à abordagem que uma pesquisa pode ter, ela pode ser tanto quantitativa, qualitativa ou de métodos mistos. E isso envolve todas as etapas, os métodos e técnicas de coleta e depois de tratamento dos dados. Se eu tenho uma pesquisa quantitativa, por exemplo, o foco da coleta dessa pesquisa vai ser com técnicas que envolvam coleta objetiva, por exemplo, questionário, questionário fechado principalmente, né, que você consegue delimitar categorias de análise já no próprio questionário. E as técnicas de análise depois vão ser provavelmente baseadas em estatística, estatística descritiva, inferencial, enfim, métodos estatísticos para analisar os dados que você coletou já num procedimento baseado em quantitativos, ou seja, métodos quantitativos da pesquisa. Se você vai usar um método qualitativo, uma abordagem qualitativa, ela vai se basear, por exemplo, em uma entrevista, no caso de pesquisa com seres humanos, na observação, quando você se insere na realidade de um grupo e observa esse grupo, ou em outras técnicas, como, por exemplo, análise de conteúdo, análise do discurso, ou várias outras, né? Análise de narrativa e várias outras formas de analisar, analisando qualitativamente um contexto ou um objeto específico. Técnica de análise que eu gosto de usar, qualitativa, uso nos meus trabalhos, gosto bastante, é a análise de conteúdo, basicamente com o método da Laurence Bardin, que é um método bastante descritivo para você entender e extrair significado de dentro de um conteúdo, de dentro de uma comunicação, de uma fala, de uma entrevista, de um livro, enfim, de algum material, de um corpus de análise. E outra forma que eu uso bastante nas minhas pesquisas é de métodos mistos. Eu não tenho uma base quantitativa muito forte. Eu sou muito mais voltado para as humanas, né? Humanas e sociais aplicadas. Então eu uso métodos mistos, uso muita técnica de análise de conteúdo e outros métodos para análise qualitativa e também, é claro, preciso às vezes quantificar. Então uso o suporte da estatística, descritiva e inferencial para produzir os meus resultados de pesquisa. Por isso, geralmente, nos meus trabalhos você vai encontrar na definição, na classificação, a expressão pesquisa de métodos mistos, uma abordagem de métodos mistos, que utiliza tanto elementos quantitativos quanto qualitativos. Todos eles se complementam e dificilmente você vai ver uma pesquisa só quantitativa ou só qualitativa. Ela tem um enfoque maior em uma determinada área. E eu gosto às vezes de trabalhar com os dois, né, já com a nomenclatura de métodos mistos, justamente porque ela me permite usar isso de forma muito equilibrada, tendo os dois métodos dentro, ou as duas abordagens dentro das minhas pesquisas e do meu procedimento metodológico, seja no estudo que for. Já vou mostrar alguns exemplos para vocês, porque a gente tem que entender isso aqui, né? Olha só, trago aqui das minhas pesquisas. Esse diagrama, baseado no material do Prodanovi Freitas, que a gente viu agora, que diz para classificar com relação à natureza, aos objetivos, aos procedimentos, eu uso ele bastante nas minhas pesquisas. Eu transformo, é claro, adapto para a minha realidade e trago aqui, por exemplo, a descrição da classificação metodológica da minha tese de doutorado. Então, essa é uma das figuras que eu usei lá na minha tese. Se você procurar lá no Google, você vai encontrar. Então, lá você vai encontrar minha tese com algumas figuras da metodologia. Algumas, uma seção bem extensa. E aqui eu classifico com relação à natureza, foi uma pesquisa aplicada. De curiosidade, eu trabalhei com redes de conhecimento
nas relações universidade-empresa, tendo como objeto de estudo grupos de pesquisa no Brasil. Então, foi uma pesquisa aplicada, e dei a descrição dela aqui, gerar conhecimento para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos. Com relação aos objetivos, ela foi exploratória e descritiva. Veja que você pode usar mais que um, né? Pode ser exploratória, descritiva, explicativa. Eu usei exploratória e descritiva. Com relação aos métodos, ou seja, a abordagem, foi quantitativa e qualitativa, de métodos mistos. E já com relação aos procedimentos, olha só, basicamente ela teve levantamento de dados e a pesquisa bibliográfica. Aí eu coloquei aqui do ladinho quais foram as etapas ou as técnicas utilizadas, né? Pesquisa bibliométrica, pesquisa bibliográfica, aplicação de questionário, entrevista semi-estruturada, utilizando estatística descritiva e inferencial e análise de conteúdo, que foi a técnica principal de análise dos meus conteúdos. Isso tudo para produzir, de fato, inferência e novos conhecimentos. Outro exemplo também da minha tese de doutorado, justamente para mostrar que a classificação da pesquisa ela é muito ampla, né? Você pode desenhar, eu gosto do diagrama, mas é preciso descrever também. Então aqui você pode identificar como eu escrevi em texto. No segundo parágrafo, a gente começa a ver aqui, já é escrito assim, ó. Essa pesquisa classifica-se como de natureza aplicada, que, segundo o Gil, é o tipo de pesquisa voltada para lá. E daí eu tenho que explicar o porquê, não basta dizer o que é uma pesquisa aplicada, né? Então, olha só, essa pesquisa específica, a minha, aborda as redes de conhecimento no contexto das relações entre universidades e empresas no cenário nacional, trazendo subsídios que permitam a estruturação de processos que facilitem esses relacionamentos e fomentem o surgimento de novas redes de conhecimento. Ou seja, por que a minha pesquisa é aplicada? Porque ela se dedica a estudar um cenário específico e ainda a propor formas de melhorar esses relacionamentos ou de fomentar esses relacionamentos. Com relação aos objetivos macro, a pesquisa pode ser considerada como exploratória e descritiva. Aí eu tenho aqui a definição do que é exploratório e descritivo e depois eu mostro como é que isso se encaixa no meu caso. Por que é exploratória? Por que é descritiva? Então veja, eu sempre digo aqui nos vídeos, né, e como conselho para pesquisadores, para as pessoas, ouça o que seu orientador ou sua orientadora vai dizer. Eu, particularmente, não sou muito fã dessa descrição do que é uma pesquisa aplicada, do que é uma pesquisa de caráter exploratório, o que é descritivo, o que é ser descritivo. Eu gosto muito mais de mostrar como isso se encaixa na minha pesquisa. Mas se seu orientador, sua orientadora pedir e falar assim, descreva o que é, e aí aplique, você vai ouvir o seu orientador. Lembre sempre disso. Então, eu aqui descrevi no caso porque foi uma solicitação, no meu caso, quando eu estava fazendo doutorado. Então, descrevi o que é e mostrei como isso se aplica na minha pesquisa, que essa é a questão. Não basta dizer que é uma pesquisa aplicada, exploratória e descritiva. Por que ela é aplicada? Por que ela é exploratória? Por que ela é descritiva? Mostra isso no seu caso específico. O que é que você está fazendo que caracteriza a sua pesquisa como aplicada? Por que você considera a sua pesquisa como descritiva? Mostra o que você está descrevendo, entendeu? Essa é a chave da questão. E um outro exemplo de um artigo meu e duas colegas, que a gente, aí é uma, como é que eu posso explicar? É um pouquinho mais enxuto, né? O artigo tem uma estrutura menor do que uma tese de doutorado, tem mais de 300 páginas, um artigo tem 20. Então você sintetiza tudo. E bem sintetizado em um artigo, depois de muito trabalho, é óbvio, a gente caracterizou essa pesquisa da seguinte maneira. Se caracteriza de natureza aplicada, de cunho exploratório no que se refere aos macro-objetivos e segue uma abordagem mista. Falei para vocês que eu gosto bastante de abordagem mista, né? Para coleta e análise dos dados. Dou a explicação dos autores, Sampieri, Collado e Lúcio, e mostro por que ela se encaixa no nosso caso aqui. Nesse trabalho, ou seja, na área secretarial onde a gente fez, nosso objeto de estudo foram profissionais de secretariado que passaram a atuar de forma remota no período de pandemia. Então, olha só, na área secretarial, a situação de trabalho remoto, especificamente realizada por profissionais de secretariado no cenário da pandemia do Covid-19, demanda esforços teóricos e metodológicos para compreendê-la. Então, a gente explica por que essa pesquisa usou essa metodologia, essa classificação. Então, tá entendendo? A questão é mostrar qual é a classificação e por quê. Explicar como isso se justifica no caso do seu trabalho, como é que você construiu esse tipo de classificação metodológica. Recapitulando, a etapa de classificação da pesquisa tem um papel fundamental na descrição do seu trabalho
e na forma de apresentar ao leitor a trajetória metodológica que você teve. Eu sempre digo, metodologia ela é uma descrição muito completa de todas as etapas. E a etapa de classificação permite identificar como o seu trabalho foi feito, qual método, qual técnica, quais procedimentos. E é óbvio, se você for ler a descrição metodológica de um trabalho bem feito, você vai conseguir replicar isso em um outro cenário, caso você queira, que é o nosso critério de cientificidade. Então, invistam na descrição da natureza, do objetivo, dos procedimentos e também nos métodos e técnicas de coleta e análise de dado. Então, as pessoas às vezes descrevem assim, é uma pesquisa aplicada de caráter exploratório. Ponto. Como é que você coletou os dados? Eu usei um levantamento por meio de questionário. Então, explica que você fez um questionário com tais questões, usando tal método, que você aplicou no período tal para tantas pessoas, etc. É uma descrição muito detalhada. A gente vai ter vídeo aqui falando especificamente sobre isso. Definição de população e amostra, questionário, por exemplo. Mas entenda, é preciso descrever de forma detalhada quais os procedimentos. Não só dizer é aplicada, é exploratória, é descritiva. É mostrar de fato por quê. E aqui alguns materiais de leitura que eu sugiro, que eu utilizo bastante nas minhas práticas e com os meus estudantes, com os meus orientandos, por exemplo, que são esses livros aqui. Prodanove Freitas, que é o material de base para essa aula que você viu agora, para esse material aqui, é o livro Metodologia do Trabalho Científico, Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. Então esse material está disponível online, que é esse primeiro livro aqui, e você consegue encontrar ele online para download. Então você consegue usar esse material muito didático e muito explicativo sobre etapas da pesquisa, sobre a metodologia em si, sobre várias etapas do trabalho acadêmico. Já um outro livro que eu uso bastante é esse aqui, o segundo, é Pesquisa de Métodos Mistos, do Kressel e Clark. Esse livro me embasa em quase todas as minhas pesquisas, porque ele justamente explica o que são os métodos mistos e como aplicar no contexto de vários tipos de pesquisa ou de várias situações. Já outro material bastante conhecido e muito explicativo é o livro Fundamentos de Metodologia Científica, da Marconi e Lakatos. Esse livro é de fácil acesso, quase toda a biblioteca tem, então é muito fácil de encontrar esse material. Ele também é muito descritivo com relação a várias técnicas e procedimentos para coleta, tratamento, enfim, apresentação de dado. Então é muito interessante olhar esse material das pesquisadoras, professoras Maria de Andrade Marconi e Eva Maria Lakatos. Famosíssimo esse livro e outros das autoras também. E outro livro que eu uso bastante é esse aqui, Metodologia da Pesquisa, de Sampieri, Collado e Lúcio. Também bastante descritivo, com técnica, com método, mostrando de fato como aplicar esses procedimentos na nossa pesquisa científica. Entendemos agora um pouquinho mais da etapa de classificação de uma pesquisa. Todo trabalho acadêmico precisa ter uma seção de metodologia. Seja um TCC, seja um artigo, enfim, qualquer outro trabalho acadêmico vai ter essa seção de metodologia. E como é que você vai descrever? Quais foram as etapas do processo? Por quais etapas você passou e o seu trabalho passou até chegar no resultado final? Bem, a gente já viu isso na etapa do vídeo de metodologia, viu agora na classificação e entendemos que essa classificação precisa respeitar no mínimo 3 itens específicos, né? Com relação à natureza, com relação aos objetivos e com relação aos procedimentos. Você conheceu o básico aqui, mas já dá para entender um pouquinho mais desse processo. Eu também costumo dizer que não existe trabalho bem feito sem boa leitura. Então, o primeiro ponto é ler, é conhecer os materiais tanto de metodologia como do seu próprio referencial teórico para construir um trabalho de qualidade. Entendendo um pouco mais, tendo uma leitura mais aguçada e mais atenta sobre esses itens, você consegue construir uma seção de metodologia muito clara, muito explicativa e que dificilmente vai ser contestada, ou se for, vai ser complementada pela sua banca, pelo seu orientador, pela sua orientadora. Então, ouçam seus orientadores, suas orientadoras, porque eles é que vão dizer quais as necessidades que se aplicam para o seu contexto específico. Eu parto aqui da minha experiência como professor e como pesquisador, e é claro, tendo em vista procedimentos e técnicas das ciências sociais aplicadas. Mas se você for de outra área, é muito importante verificar quais métodos, quais técnicas, quais outras formas de entender isso tudo. Isso que eu apresentei é uma visão sobre classificação da pesquisa. Existem outras? Com certeza, várias. Então é preciso conhecer e ver quais se adequam à sua realidade. Mas espero que esse vídeo tenha contribuído um pouco para você entender mais ainda sobre a metodologia e agora aprender a como classificar a sua pesquisa. Até a próxima!